certeza. Senhor, mas eu peço na autoridade do Teu nome que o Senhor possa encontrar com esta pessoa, que ela tenha um encontro com o Senhor e que toda a solidão seja dissipada para o louvor da glória do Teu nome, que o Senhor possa trazer a alegria, que o Senhor possa trazer a companhia, que o Senhor possa trazer esta pessoa a alegria de viver de novo. Eu creio que o Senhor pode fazer isso e, ó Deus, aqueles que estão nos ouvindo neste momento, que porventura estejam passando por este problema, eu oro para que haja intervenção do Senhor e nós mais uma vez nos alegraremos no Senhor e declararemos: foi o Senhor que fez e é maravilhoso aos nossos olhos. Oro para que seja assim em nome de Jesus. Amém. Deputado Oséias de Madureira, um homem de oração. Faça parte do exército de oração. Junte-se a nós nessa missão de fé e intercessão. É muito simples. Primeiro, acesse nosso site maisfm1029.com.br. Depois, clique no ícone Aliste-se no Exército de Oração. Aí, finalmente, preencha seu cadastro e comece a orar conosco. Faça parte desse exército de oração. 33 anos marchando. Marcha para Jesus 2025. 19 de junho. Guarde esta data. Faltam 22 dias. Jesus, Deus forte. Marcha para Jesus 2025. Você está ouvindo a Rádio Mais, a melhor frequência da cidade. É só sintonizar, aqui a alegria é garantida. Rádio Mais, é demais. Debate Mais. O espaço para você refletir, interagir e encontrar respostas em Deus. Os assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Assuntos polêmicos da vida cristã, debatidos à luz da palavra de Deus. Debate Mais, com Bispo Samuel Ferreira. Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil. Estamos chegando aqui para mais um debate na Mais FM, isso na 102.9, a rádio que faz tudo pensando em você, tá bom? Olha, hoje o debate promete, é um assunto bastante polêmico e não é fácil não, mas antes de qualquer coisa, vamos lá nas nossas redes sociais, vamos ver como é que a gente tá lá, se você já tá seguindo a Rádio Mais FM, lá no canal do YouTube, @MaisFM 102.9. Faz um favor pra mim, se inscreve aí do ladinho direito da tela. Você vai clicar nesse sininho aí, ó, pastor Edmar já tá seguindo, diz pra mim que, ó, agora vai lá do outro ladinho, dá um like. Um like é esse joinha aí, assim, ó, põe um joinha aí, você vai ajudar que a Rádio Mais FM espalhe-se mais um pouquinho por todo o Brasil, tá bom? Você fazendo isso, você nos ajuda a alcançar mais pessoas. Vamos mudar, vamos lá pro Instagram agora, @MaisFM 102.9. Não, você não tá enganado não, é isso mesmo. É o mesmo endereço para que você não se esqueça, @MaisFM 102.9. Segue aí, já fica informadão de tudo que acontece aqui, ó. Agora a novidade para você. www.maisfm1029.com.br. Repetir para você, maisfm1029.com.br é o site da Rádio Mais, você fica por dentro de tudo. Então, muito legal. E para falar comigo ao vivo, falar com os pastores que já estão aqui no debate, mandar a sua opinião, mandar a sua dúvida, fazer a sua pergunta, pode ser por áudio ou mesmo por mensagem de texto. Vai lá, 11 950 50 50 90. Repetir para você, 11 950 50 50 90. É o WhatsApp mais movimentado do Brasil, da Rádio Mais FM, beleza? Então vem pra cá, hoje o debate promete. Pedir aqui, ó, centraliza só um pouquinho a câmera, um pouquinho mais aí, que parece que tá um pouquinho descentralizado. Pessoal do YouTube, vai já acompanhando aí, ó. Se você quer ter uma boa imagem, isso aí,
canal do YouTube. O som, a imagem lá é top demais. Você vai poder também acompanhar o debate ao vivo aqui da rádio na 102.9, beleza? Vamos apresentar os queridos pastores que hoje estão aqui conosco. Aleluia, estamos recebendo aqui hoje, aleluia, ele que já esteve aqui conosco, acredito que hoje pela segunda vez, o querido pastor Éder William, pastor, doutor e mestre em ciências da religião, é capelão, escritor, palestrante e professor universitário, além de reitor do Instituto Bíblico Etnos, com uma trajetória dedicada à pesquisa. Atuante no meio digital, também é escritor de conteúdo sobre a Bíblia, teólogo, gosta mesmo de escatologia. Meu Deus do céu. Vamos ver aqui, pastor, mas eu pensei que o senhor já estava aqui pertinho da gente. Hoje o pastor é pastor também da Assembleia de Deus do Ministério da Missão, em Fazenda do Rio Grande, Paraná. E aí, meu amigo, como é que tá a terra vermelha lá? A terra está abençoada, pastor Calixto. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar ao bispo Samuel Ferreira, a toda a equipe da produção, aos meus pares que estão aqui à mesa, pastor Edmar, meu amigo, o pastor James, prazer revê-lo, pastor Carlos, prazer conhecê-lo, e o professor Mesaque, é um prazer tê-lo aqui. Trago saudações de Fazenda Rio Grande, que é uma cidade da região metropolitana de Curitiba, e o meu presidente é o pastor Dênio Storben, que pertence à comissão de apologética da CGADB. Eu sou pastor auxiliar na igreja sede, que está ali na Avenida Paraná, 2319, no centro de Fazenda Rio Grande. Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Alegria tê-lo aqui. Olha, estamos recebendo aqui também hoje ele que já é, fã de carteirinha dessa rádio aqui e também seu também, o querido pastor Edmar Ribeiro, que é advogado, é professor, é teólogo, escritor, graduado em filosofia e formação de filosofia e formado em teologia, é bacharel em teologia, é pós-graduado na ciência da religião e também é pós-graduado em direito imobiliário e direito civil. Também, rapaz, direito civil processual, o homem é terrível na terra, não briga com o pastor Edmar não, hein? E também é pastor da Assembleia de Deus do Ministério do Ipiranga, aqui em São Paulo. Pastor Edmar, que bom te receber. Meu querido pastor Calixto, eu sou grato por estar aqui mais essa oportunidade, também o nosso abraço aí ao bispo Samuel, aos meus colegas aqui, nossos pares aqui, pastor Éder, um prazer estar conhecendo aqui o pastor Éder nessa oportunidade, pastor Jameson, pastor Carlos, também professor Isaac. É uma satisfação estar aqui para contribuir com esse tema aí importante, Pelo menos a gente imagina poder contribuir. Recebendo aqui hoje também pastor Carlos Wagner, é pastor presidente da Igreja Evangélica Sal e Luz, é mestrado e lato sensus pela Faculdade Mackenzie, e foi por 12 anos diretor do Instituto Bíblico Ferreira. Querido pastor Carlos Wagner, bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Calixto, aos amados irmãos que estão agora conectados conosco, aos meus antagonistas nessa manhã ainda, E os meus amigos que estão aqui do meu lado defendendo esse tema interessante. Espero que hoje nós tenhamos aqui muitas questões esclarecidas e que Deus nos ajude. Muito obrigado, querido pastor. E ele que sempre está conosco aqui também, o querido pastor James França, doutorado e mestrado em ciência da religião, é bacharel em teologia, é especializado em história e literatura da Bíblia hebraica e faz parte do grupo de pesquisa Arqueologia do Antigo Oriente Próximo da PUC, no Paraná, é professor em várias instituições, incluindo a Universidade Metodista e autor do livro de Jacó e Moisés, que o irmão está em pecado, porque eu ainda não tenho esse livro. James, bem-vindo, querido. Muito obrigado, bom dia, paz do Senhor, pastor Calixto, pastor Samuel Ferreira, toda a equipe aqui de produção dessa rádio abençoada. Quero cumprimentar também os meus amigos aqui, pela primeira vez ao lado do pastor Carlos Wagner, sempre debatemos em lados opostos e hoje nós estamos aqui lado a lado, Verdade. Também um prazer muito Por grande. enquanto, Cumprimentar meu querido amigo Edmar Ribeiro, meu querido amigo ali, colega de estudos,
pastor Éder William, também o professor Mesaque. Uma honra muito grande. Espero que esse debate venha a ser uma bênção e contribuir para a edificação da fé dos irmãos. Obrigado, querido. E hoje recebendo aqui pela primeira vez no nosso debate também o professor Mesaque Nascimento, que é da Igreja da Congregação Batista Central de Guarulhos, formado em processos gerenciais, pós-graduado em projetos e processos, é bacharel em teologia e pós-graduado em interpretação, é pós-graduado nas escrituras sagradas com especialização em aconselhamento bíblico e também escritor. Querido professor, muito bem-vindo. Amém, graça e paz a todos, pastor Calixto, a todos os irmãos aqui debatedores. É uma alegria estar aqui nessa manhã, é uma honra também aqui estar conhecendo aqui esse estúdio aqui. O apóstolo Paulo fala que em tudo nós devemos fazer para a glória de Deus. Amém. Então que seja um debate que possa ser pela glória do Senhor. Eu fui também membro do Ministério de Madureira, pastor Calixto, por 15 anos, legal, da gestão do pastor Clementino. Pastor Clementino em Guarulhos, servo de Deus. Servo de Deus. Apesar de ser um amante da teologia reformada carismática, a gente não pode deixar de admirar grandes teólogos pentecostais clássicos. Então, uma alegria estar aqui. Me sinto em casa. Então, alegria te receber. Realmente você está em casa. Você é muito bem-vindo. E eu tô doidinho que você tire a barba e volte aqui pro nosso convívio. Brincadeira, professor. Deus te abençoe. Você é muito bem-vindo aqui, cara, né? Brincando com o professor, também sou um amante da teologia reformada. Mas parece que em algumas vezes, né, os reformados parece que precisa de uma reforma de vez em quando. Ó, o James aí já querendo arrumar assunto aqui pro próximo. O pastor Calixto já entrou no debate. Já entrei no debate. Vamos à enquete do programa de hoje. Cadê a nossa enquete? Vai aparecer aí no telão. Opa! O segundo casamento é bíblico? Rapaz, a coisa tá apertada, hein? Tem um empate. Olha, poucas vezes nós vimos, hein? Vou repetir para você a pergunta. O segundo casamento é bíblico? 50% diz que sim, 50% diz que não. Meu Deus do céu, como é que vai ficar? E você? Qual é o seu pensamento? Olha, eu queria, sem polemizar nada, mas só começar esse debate dizendo que o salmista disse: foi bom para mim ter sido afligido, né? Porque parece que é muito fácil você analisar ou você dar uma opinião de um problema quando não é com você, né? E quando é com você? E quando isso atinge alguém perto de você, né? E quando isso atinge, por exemplo, hoje já vi pessoas dizer: não, você não pode. Uma mãe um dia me procurou e disse: não pode se separar de jeito nenhum. Mas a filha tinha acabado de me contar que não tinha coragem de contar para os pais. Apanhava do marido, mesmo sendo crente, todos os dias. E só usava roupa comprida para esconder os hematomas. Uma menina de 23 anos. O que a gente faz? Olha, vamos lá, as considerações iniciais, 2 minutos a cada um deles. E eu vou começar aqui, né, pelo decano do programa, o querido pastor Edmar. Querido pastor Edmar, 2 minutos para suas considerações. Obrigado pela deferência, pastor Calixto, né? Que Deus abençoe os nossos colegas aqui. E esse assunto é um assunto que, sem dúvida, ele traz uma certa inquietude nos corações, inclusive de muitas lideranças, porque quando o fato ocorre, há dificuldade como administrar isso. E aí você olha para o contexto bíblico e nós podemos aqui considerar aqui que talvez o texto, o debate vai estar aí transcorrendo aí em torno de alguns textos do Novo Testamento, os principais, os 3 textos, indo lá no Antigo Testamento também, buscar alguns textos lá do Decálogo, né, mais precisamente de Deuteronômio, para ajudar a lançar luz sobre o assunto. Veja que quando se olha para o texto ali de Mateus 19 e de Mateus 5, né, Marcos 10, também nós vamos observar que há uma certa dificuldade, né, para rejeitar a ideia de que o segundo casamento é bíblico. Quando você olha para a realidade do que Paulo vai nos falar sobre o assunto, aí você já para analisar, porque a interpretação de Jesus sobre o assunto, ela é muito enfática. Paulo, ele já é um pouco flexível
nós vamos observar que quando Paulo trata do assunto, ele faz questão de dizer, eu estou dizendo, eu estou orientando. Aqui não é um mandamento do Senhor, mas eu estou orientando. Digo eu, né? Exatamente. Como proceder diante das situações que fundamentam uma separação, né? Nós vamos encontrar, claro, né, os dois aspectos, tanto mencionado por Jesus, como mencionado como Paulo. E aí vem aquela interrogação, mas o texto lá está claro de que não pode casar a segunda vez. E nós vamos analisar no andamento aí, quem sabe ajudar a lançar luz a respeito do assunto. Completando o texto citei, disse o salmista, foi bom para mim ter sido afligido, né? Para que aprendesse os teus estatutos. Rapaz, parece que algumas vezes você tem que passar por algumas coisas para ter uma real compreensão do fato, né? Meu Deus. Querido pastor James. Maravilha, é uma questão muito importante de se pensar, né? O casamento, ele é a primeira instituição humana e ela foi fundada antes da queda. Isso é importante dizer, ou seja, ela foi fundada na perfeição. Então, o projeto era de algo duradouro para sempre, né? Por ser antes do pecado, né? O casamento, ele foi fundado antes da queda humana. Mas depois da queda, nós temos alguns pontos. E a questão do recasamento na Bíblia, embora complexa, em alguns aspectos, pode ser compreendida através de três fundamentos. Primeiro, a viuvez, a porneia, né, que é um termo grego, já explico, e o abandono. Bem, está explícito na Bíblia que a pessoa pode recasar em casos de viuvez, né? Romanos 7, 2-3, porque a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. 1 Coríntios capítulo 7, 39, 1 Timóteo capítulo 5, 14. O segundo ponto é a porneia, é a cláusula de exceção dada por Jesus, né, no caso de infidelidade sexual. Mateus capítulo 5, 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser, aqui a cláusula da exceção, por causa da fornicação, e a palavra fornicação aqui no original é porneia, e a palavra porneia, que dá que é semelhante à palavra, sinônimo da palavra pornografia ou pornô, né, significa qualquer tipo de imoralidade sexual, ou seja, em caso de qualquer tipo de imoralidade sexual, a mulher estaria livre, o homem estaria livre para divorciar e, consequentemente, recasar, né? Isso é repetido em Mateus 19, versículo 9, pelo próprio Jesus. E também a cláusula do abandono de Paulo, a separação por cônjuge não crente, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, ele vai falar aí no 15. Mas se o descrente separar, né, quiser separar, que se separe. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão e nem a irmã. Deus chamou-nos para a paz. Então, nesses três casos, a Bíblia dá a possibilidade de um recasamento. A esse abandono que o senhor cita de Paulo, o senhor está fazendo referência ao repúdio ou não? Não, é o abandono de caso. A palavra original é abandono aí é de sair mesmo. De sair, de ir embora, de não querer mais o relacionamento, de separar. Não é que ele vai embora para outro lugar, ele vai deixar ele vai deixar a família, ele vai abandonar, tá saindo no sentido de não voltar, não querer né? mais. Aí a pessoa está livre. Obrigado, querido pastor James. Querido pastor Éder. Querido pastor Calixto, queridos pares da mesa, e quero me dirigir aqui aos nossos prezados internautas que estão conectados aqui na Rádio FM 102.9. É um assunto de extrema relevância falar sobre casamento, segundo casamento, sobretudo quando nós analisamos dentro de um contexto cristão, evangélico, e como que a Bíblia trata essas questões. Os meus antecessores já foram aqui importantes nas suas falas, trazendo alguns pontos interessantes, como a questão da viuvez, do abandono e da questão da expressão porneia. Mas também eu queria, nesse momento, trazer aqui uma ampliação dessa problemática, no sentido de um segundo casamento que não é uma alternativa para quem se cansa do primeiro casamento. Porque o que está escrito na Bíblia, eu acredito que a Bíblia é a verdade absoluta. Então eu não vou entrar em xeque aqui com Jesus, nem com o apóstolo Paulo, e nem com um problema que acontece na sociedade em contexto matrimonial. Porém, dentro do contexto evangélico, pastor Calixto, nós temos encontrado uma banalização
no que diz respeito a uma entrada de segundo casamento por uma alternativa que se dá para quem se cansa do primeiro casamento, não com a prerrogativa da viuvez, não com a prerrogativa de porneia e não com a prerrogativa do abandono, que são casos bíblicos, escriturísticos, e quanto à Bíblia, a gente não vai debater aqui contra o Senhor Jesus, que é o nosso referencial, o apóstolo Paulo, que tem a sua autoridade apostólica. Mas existe um problema muito maior no que tange ao segundo casamento, que tem crescido esse número de forma muito avassaladora em nosso meio religioso, cristão evangélico, porque muitos estão ingressando no segundo casamento, achando que é uma alternativa plausível pela Bíblia, porque se cansou do primeiro casamento sem estar em concordata com as 3 teses que foram mencionadas pelo colega. Então, nesse sentido, essa é a minha palavra introdutória. O senhor vê isso como uma banalização? Uma banalização e outro sim. A Escritura Sagrada não incentiva o segundo casamento e o Senhor Jesus, ele não incentiva o segundo casamento. O ideal bíblico é o primeiro casamento. Ok, mas olha, eu só queria fazer aqui, é só um contraponto para vocês pensarem. Parece que esse ideal mostrado por Jesus deve ser o ideal buscado por nós cristãos, só que ninguém pode negar, esse ideal só foi alcançado antes da queda. Então, querido pastor Carlos, eu queria até te perguntar do seguinte, como é que você vê? Porque existe aí a questão da... Porque, por mais que a gente não queira, nós estamos tratando do segundo casamento. Mas para que haja o segundo casamento, tem que ver o rompimento do primeiro. Então não dá para falar do segundo casamento sem analisar o rompimento do primeiro. O senhor vê lá quando Jesus fala sobre, no caso, divórcio e repúdio, é a mesma coisa? Que pergunta interessante, pastor. Eu acredito que isso vai contribuir bastante com quem está nos ouvindo nesse momento e também no debate aqui sobre a mesa. Há um problema muito sério quando a gente trata dessas duas questões, porque hoje nós temos algumas Bíblias com versões distorcidas, aquilo que nós chamamos hoje de versões atualizadas. E essas versões, na maioria das vezes, não é nem mais a versão bíblica, não respeita mais o códex da Bíblia. São versões que nós chamamos de equivalências dinâmicas, onde as palavras com influências humanas são modificadas para facilitar a interpretação da Bíblia. E na maioria das vezes, as pessoas, por terem dificuldade para entender as Escrituras, por ela ser... de certa forma rabuscada e as pessoas não conseguem entender, eles tentaram de alguma forma facilitar a linguagem da Bíblia, substituindo sinônimos, expressões, palavras, e isso gera um grande problema. Por exemplo, lá no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 16, pastor James e o professor e os demais antagonistas hoje, onde a expressão, na versão, por exemplo, Almeida Revista Atualizada, é repúdio. Na versão Almeida Corrigida Fiel, é repúdio. Na versão Almeida Atualizada e Corrigida, é repúdio. Mas na versão Nova Linguagem de hoje, é divórcio. Na versão NVI, é divórcio. E na Almeida Atualizada Fiel, é divórcio. Então isso gera um grande problema, porque Deus repudia o divórcio ou repudia o repúdio. A verdade é que a resposta para isso está no contexto, o contexto linguístico e exegético da palavra. No contexto linguístico, repúdio e divórcio, respondendo a sua pergunta, não é a mesma coisa. Até porque no grego, na versão grega da Septuaginta, quando a gente observa Malaquias 2,16, observamos que, por exemplo, repúdio quer dizer apolúase, né? E divórcio quer dizer apostásio. Quer dizer, ambas têm sentidos diferentes e significados diferentes. E quando nós analisamos isto aí, pastor, interpretando linguisticamente, nós somos obrigados a fazer uma interpretação exegética. Aí nós vamos para o capítulo 5 de Mateus, versículo de número 19 ao versículo 36, onde nós vamos identificar Jesus falando o seguinte: se o homem repudiar a sua mulher, que também lhe dê carta de divórcio. O próprio Jesus deixa claro que divórcio e repúdio não são as mesmas coisas.
tá? Lá naqueles dias, haviam escolas que já discutiam essa questão, tamanha a gravidade, a complexidade do tema. Eu nem quero entrar nessa questão da prática pastoral, pastor Edmar, que vai envolver outras questões que discutiremos depois. Mas vamos falar rapidamente da lei. A lei deixava claro que o homem poderia se divorciar de uma mulher. Ele a repudiava e deveria lhe dar carta de divórcio. Quer dizer, não era somente repudiá-la, tinha que se divorciar dela para poder casar. Muito obrigado, querido pastor. Querido professor Mesaque. E aí, meu amigo, como é que a gente fica? Bom, muito bem. É um tema bastante complexo, exige bastante nuances acerca dessa pergunta. O segundo casamento ele é bíblico. As nuances são de quem se ofendeu ou aquele que foi ofendido. Okay. O culpante ou aquele que foi culpado. Quando a gente trata de abandono, por exemplo, vai entrar em questões em que situação, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele dá essa permissão, se assim nós podemos dizer, de abandono. Então, diante desse tema, existem pelo menos 4 posturas que nós podemos associar esse tema, essa pergunta. A primeira postura é, o novo casamento, ele é permitido no caso de adultério e abandono. E essa primeira posição é a chamada posição tradicionalista, porque ela vem de Erasmo de Roterdã. Mas não somente de Erasmo de Roterdã, a Confissão de Fé de Westminster, Craig Blomberg, D.A. Carson, Joe Finberg, Paul Finberg, David Clyde Jones e John MacArthur, eles são defensores dessa primeira posição. A segunda posição é o novo casamento, ele é proibido no caso de adultério e de abandono, diferentemente da primeira posição. Quem defende essa linha, por exemplo, é o Gordon Derham, Robert Gurdry, Andrews Cornes e Jacques Dupont. A terceira posição é o divórcio e novo casamento é proibido em caso de adultério, mas no caso de abandono, o divórcio é permitido e o novo casamento ele é proibido. Teólogos como James Montgomery Boyce, Dwight Pentecost, teólogo pentecostal, e o John Piper, um teólogo batista americano, ele defende essa posição. A quarta e última posição é o divórcio e novo casamento é proibido em caso de adultério, mas no caso de abandono, o divórcio é permitido, mas o novo casamento ele é proibido. Aliás, o divórcio ele é permitido e o novo casamento também ele é permitido. Quem defende essa linha é Daniel Reinberg. Todas essas posições, essas posturas, estão baseadas em 3 pressupostos sobre a natureza ou entendimento do que é o casamento. Se o casamento é de fato um contrato, se o casamento ele é um sacramento ou se é uma aliança. É aquele lema, o que determina a minha ortopraxia é a minha ortodoxia, ou seja, se eu faço o que eu faço é porque os meus pressupostos determinam. A minha posição quanto a isso, ela está baseada na harmonização dos principais textos. Nós temos outros textos, por exemplo, Marcos capítulo 10, mas os principais textos nós temos Mateus, conforme já foi dito aqui, capítulo 5, Mateus capítulo 19, no qual o autor ali, ele usa uma técnica linguística de intertextualidade, ele cita Deuteronômio capítulo 24, e não sou defensor de que textos complicados têm que ser interpretados através de textos paralelos, não. Cada autor, dentro da teologia bíblica, ele escreve e os textos estão escritos por um propósito. Okay. Ou seja, aquele lema de Agostinho, o Novo Testamento, ele está oculto no Antigo Testamento e o Antigo Testamento, ele está manifesto no Novo Testamento. Ou seja, Deuteronômio 24, ele não trata nem de divórcio, nem de segundo casamento, mas a pressupõe. Mateus 5, 31 e 32, a ideia ali, a ênfase é sobre adultério, baseado na expressão logu porneas poinautem. Okay. E Mateus 19, a ideia é de divórcio, por causa da expressão epipornei, uma preposição mais um dativo, por conta da imoralidade sexual que foi definida pelo pastor aqui, James. E 1 Coríntios 7, do 8 ao 15, já foi dito aqui, Paulo dá algumas especificidades, respondendo algumas perguntas do gentil. O que eu vejo aqui, então, diante da harmonia desse texto, é que sim, o segundo casamento, ele é permitido, não obrigatório, mas diante de algumas restrições que a harmonização desses textos me indicam, eu posso dizer que sim, o segundo casamento... Obrigado, querido professor. Olha, a partir desse momento agora, o tempo a gente vai controlando de vocês e qualquer um de vocês pode interpelar o companheiro na sua pergunta, na sua fala. Antes mesmo de passar o pastor Edmar, eu queria perguntar ao James, que está mais ligado com a questão de traduções e tal. James, o pastor Carlos citou uma coisa, cara, que é uma verdade hoje. Parece que quanto mais se traduz, mais a gente perde a essência do texto em si, né? Infelizmente. Por exemplo, se você pegar um livro de Jó,
parece que Jó é quem mais sofre com isso, né? Você pega o livro de Jó, de uma tradução Ferreira de Almeida, a fiel lá de 40 anos atrás, e você pega uma tradução hoje, Ferreira e Almeida, atualizada, gente, não tem nada a ver. O sentido do texto da coisa vai se mudando. Você acha que nós estamos correndo esse risco? Eu estou parecendo-me, Jamie, que eu estou vendo que alguns tradutores estão querendo, na verdade, uma adaptação para o convívio da Bíblia aos moldes de hoje, entendeu? A gente fala, não, nós não vamos aceitar essa atualização que a Xuxa queria fazer da Bíblia, mas os próprios tradutores vão fazendo das escondidas. Como é que você vê isso, James? Tem uma máxima dentro da exegese que é todo tradutor é um traidor. É verdade. Verdade, né? Então, a tradução em si, quando você traduz para um outro idioma, sempre vai se perder muito. É por isso que uma boa exegese, ela começa com uma boa tradução, sempre. Essa é uma máxima da exegese. Quer fazer uma boa exegese, uma análise textual, você precisa conhecer os originais, você precisa fazer a sua própria tradução para você entender mais a fundo. De fato, hoje existem alguns termos bíblicos que eles são melhorados, eles são ali ajustados para não causar desconforto. Um ranço, um né? ranço dentro da igreja. Então, eu acredito sim que existem versões muito ruins, né? Que são versões que não ajudam na análise desse texto. Que é o caso da linguagem de hoje, né? Que é o caso da NTLH, que é o caso enfim, de outras versões. Não vou ficar falando aqui, versão senão aí, né, mas tem muita versão ruim. Edmar, e aí, Edmar? E esse segundo casamento, como é que é? Posso ou não posso? Devo ou não devo? Tenho permissão ou não tenho? Pastor Calixto, a análise desse tema, ela requer que se percorra um pouco do Antigo Testamento e depois comparando algumas culturas. Tá? Porque nós vamos observar aquela disposição ali dos fariseus estarem questionando Jesus a respeito do assunto. Eles estavam fundamentados lá na lei mosaica, já que lá está expresso, né? Pode sim, você pode divorciar, tá? E dar a carta de desquite, né? Que a expressão mais antiga, usual, era desquite. Depois, no momento oportuno, quando eu falar um pouco sobre a questão jurídica, eu posso dar uma explicação sobre essa questão do desquite específico. Então, veja bem, ali com aquela fundamentação, com aquele regramento, e observe que a ideia ali do texto de Deuteronômio era preservar a mulher, não era simplesmente punir, humilhar a coisa dessa natureza. Pelo contrário, era exatamente preservar, né, os direitos da mulher, né, dar segurança a ela. Então, deveria ser emitido aquele documento. E há algo também curioso, que depois que o marido se separava, se ela se casasse, ela estava livre, ela poderia casar, tá? E se ela, consequentemente, ele também estava livre, poderia casar. Tá? Só que no caso aqui é restrito, pelo menos no texto, a mulher, que se ela se casasse e aquele segundo marido morresse, ela não poderia, o segundo marido já não poderia, o primeiro marido, melhor dizendo, já não poderia mais casar com ela. Tá? Então, ele não podia voltar atrás, né? Não podia. Então, aí, Edmar, fica uma questão que hoje a gente está quase obrigando, né? Muitas vezes, é lógico que a gente quer a reconciliação, mas pô, o cara está separado há 5 anos, já vive uma vida lá e tem pastor querendo forçar essa pessoa a viver. Isso não é proibido pelas escrituras, o cara tá lá, aí ele volta a conviver com a primeira? Como é que é, Edmar? Se tomar a regra do Antigo Testamento, está proibido, não pode, tá? Realmente não pode voltar para ela. E isso é uma coisa que hoje, no contexto geral, é uma coisa que está muito comum, tá? Então, em outro momento, talvez eu fale sobre isso. Então, veja bem, quando nós olhamos para o Antigo Testamento e olhamos para o Novo Testamento, a forma que Jesus tratou ali com os fariseus, nós vamos observar que Jesus, ele está exatamente deixando bem claro que aquele regramento do Antigo Testamento ali que Moisés deu, ele já não se aplica aqui. Então Jesus deixa isso bem claro. Jesus faz questão de dizer, no princípio não foi assim, é verdade, Moisés deu, né, um documento, autorizou, legalizou a situação, mas não foi assim que aconteceu no princípio. O pastor James já colocou aqui que o casamento, realmente, ele foi instituído pelo Senhor lá no início da criação do ser humano. Tá? Então, o propósito de Deus é que esta instituição, ela seja mantida. Mas as circunstâncias, elas vão, de certa forma, dificultando
a permanência dessa instituição nos moldes que Jesus determinou. Pastor Edmar, eu vou te dar mais um minuto, porque eu quero cutucar o senhor mesmo. Daquilo que eu disse do seguinte: esse é o plano, essa é a vontade prima de Jesus, que o casamento seja algo duradouro e para sempre. Ninguém aqui discorda disso. Eu não acredito que você vá para um casamento já pensando, né? Se não der certo, você separa e cada um pro seu lado. Todo mundo vai. Eu vou viver para sempre, quero isso aqui, tal. Não vou discordar do pastor Éder que existe a banalização. Já chegamos nesse ponto também. Mas a questão é, Edmar, você acha que hoje há-se condições, lógico, pela graça temos, mas esse padrão que Jesus mentalizou, que Deus quis para a humanidade, ele é antes da queda. Perfeito. E depois da queda, parece que a gente não fica meio que subordinado a que não todos, mas que alguns enfrente alguns problemas nessa questão de conseguir manter isso. De fato, pastor Calixto, porque como Paulo diz que toda a criação se ficou sujeita, né? Aos intempéries. Exatamente isso. E o casamento não ficou impune. Olha só. Tá? E Jesus é tão misericordioso que quando queriam saber qual era a fundamentação de Jesus para dizer que agora teria que ser diferente, por que Moisés deu a carta? E Jesus esclarece para ele: olha, o problema é exatamente por causa da dureza de coração. Não há conciliação, não há consenso, tá? Não há disposição de ceder, né, em alguns pontos de vistas, e aí andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Rapaz. Então é muito sério realmente essa questão, por isso é que quando se trata desse assunto, é sempre bom se tratar à luz da realidade, porque se imaginarmos apenas distante, nós vamos fazer um pré-julgamento e vamos errar com muita frequência quando tratamos do assunto. Obrigado. Querido pastor James. James, o senhor disse aí da questão dos 3 pontos em que pode-se haver na caso de separação. O senhor disse do abandono, da porneia e da viuvez. Há quem diga, eu não estou dizendo que é eu, estou fazendo uma pergunta para o senhor. Há quem diga, o senhor melhor do que eu sobre essa questão, de que este abandono só não se refere àquele que sai. Mas o abandono, quando a pessoa fica, mas age como um abandono àquela pessoa, ou seja, não há uma relação, não há uma convivência, mais ou menos seria o filho pródigo. O filho pródigo, tem 2 tipos de pródigo, o que sai e o que fica. E parece que o que fica age pior do que o que sai. Né? Porque tal. E aí, James, como é que fica? Como é que você vê uma mulher que não é amada, uma mulher que é repudiada dentro de casa? Eu queria até trazer um fato para vocês, que eu tenho alguns amigos árabes, e até alguns muito importantes no Brasil, dizer assim, para não expor ninguém. E um desses amigos acabou se separando da esposa. Mas como é que é lá? E parece que isso é muito do Oriente. Ele mandou ela de volta para o seu país de origem, que no caso era o Líbano. Construiu uma bela casa no fundo da casa dos pais dela, e ela é proibida de qualquer relacionamento. Mesmo ele tendo outro relacionamento aqui, ela não pode lá ter qualquer tipo de relacionamento. Como é que você vê isso? Ou seja, a pessoa, como é que fica? Uma menina que casou errado, sei lá, mas e aí, como é que fica? A questão, pastor Calixto, que você coloca, ela é muito boa. Ela se enquadra perfeitamente aqui para o desenvolvimento desta questão. Porque é o seguinte, se a gente falar adultério, todo mundo pensa na questão do adultério, o ato praticado. Mas o que Jesus fala sobre o adultério em Mateus capítulo 5? Né? Que começa aqui, né? Que o adultério já está aqui. Então, qual que é o tipo de... Porque a palavra porneia, ela é abrangente e dá para qualquer tipo de imoralidade sexual. Okay. Né? Ou seja, quando eu desejo, então, uma mulher, e Cristo fala que isso já é adultério, será que nesse ato a mulher já não está livre? Ou o homem já não está livre?
né? Já não é um desdobramento. Você vê que o caso que a gente está tratando aqui é muito complicado e delicado, porque abrange diversas frentes. E a questão do abandono? A gente está falando aqui de separar-se, mas a pessoa se separa de corpos? Porque a gente sabe, né? Como pastores de famílias que convivem dentro, até por causa de manter uma aparência para a sociedade, né, James? Exatamente. Mas que... Hoje, muitos casamentos de fachada. O marido está... A palavra que é a traduzida, né, pastor Carlos Wagner, aqui, é sempre apartar-se, mas apolose, né, deixar, né? Koritsetai, é separar, é estar distante. A pessoa só está distante da outra de corpos físicos ou mentalmente também ela pode ficar distante? Então, são desdobramentos, ou seja, a pessoa pode sim cometer adultério sem praticar o ato e pode sim separar-se sem ter se desligado de corpos. Gado de corpos, que é o que, né, pastor Itamar, que diz lá, né, separação de corpos, isso, né? Meu Deus do céu, eu vou voltar com o pastor Edmar, mas deixa eu concluir o James, beleza? Sim, vou voltar com o pastor Éder. E olha, deixa eu ouvir um áudio aqui, meu Jesus amado, parece que a coisa parece que não é tão simples assim, né, o análise, né? Vamos ouvir um áudio. A paz do Senhor, meus irmãos da Mais FM, pastor Calixto, um abraço para o senhor, todos os integrantes da mesa. Paz do Senhor para vocês. Amém. Segundo casamento, irmãos, só é bíblico em caso de falecimento. Enquanto o casal estiver vivo, seja separado, não pode haver um segundo casamento. Porque quando se separam, o ligamento entre os dois ainda continua. E um segundo casamento só pode acontecer em falecimento de ambos os dois. Ou se a pessoa for solteira. Aí pode haver o casamento. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Ivan Carlos de Mauá. A paz do Senhor, irmão. Olha, o querido pastor Éder. Queridos internautas, esse tema, como a gente está aqui, é complexo, pastor. Mas a gente precisa trazer aqui a debate o tema bíblico do segundo casamento, ou o primeiro casamento, enfim, e trazer também a realidade do presente século XXI, o ano que estamos vivendo. Nós temos aqui o decano, que pode fazer as suas considerações, que eu vou entrar aqui em alguns marcos temporais, e o senhor está muito bem preparado para fazer as devidas entradas aqui. Por exemplo, para a gente problematizar e entender como que a gente consegue ajudar os internautas, nós temos no Brasil 3 marcos temporais, que é 1916, com a criação da lei do desquite, com a presidência de Venceslau Braz, que sanciona a lei do desquite. E ali nós temos o grande jurista, o Clóvis Belivacqua, que vai ser, juntamente com seus pares, os idealizadores da lei do desquite em contexto da jurisprudência brasileira 1916. Estamos, portanto, no meados da Primeira Guerra Mundial, que vai de 14 a 18, e em 16, a lei do desquite, ela é sancionada pelo presidente Venceslau Braz. Nós temos, então, no decurso da questão do desquite, que envolve apenas a separação de bens e de corpos, mas que não sacramenta a separação do casamento de fato e de direito, nós temos um decorrer dos tempos que vai girar em torno de mais 61 anos, até chegarmos em 26 de dezembro de 1977, quando o presidente Ernesto Geisel, que é evangélico luterano, vai sancionar a lei do divórcio. Então, o divórcio no Brasil vai ter a sua legalização sancionada pelo presidente da República, o Geisel, no dia seguinte do Natal, 26 de dezembro de 77. O que acontece desse período para cá, de 16 a 77, e tem um outro período que eu não citei, mas eu posso citar aqui. O Nelson Carneiro, senador da República Federativa, ele foi um grande propositor da lei do divórcio a partir dos anos 1951. Então, nós temos ao longo dos tempos, até chegar no debate, que é 2025, um processo de secularização.
na sociedade brasileira. Eu estou fazendo um recorte na sociedade brasileira. Nesse processo de secularização da sociedade brasileira, onde a legalização do divórcio ela é sancionada pelo presidente Geisel em 77, nós temos os evangélicos, nós temos os cristãos. E nesse sentido, os números atestam que o segundo casamento, através da questão do divórcio que está atrelada nessa problemática do tema do debate, tem crescido de forma exponencial dentro do cenário cristão e dentro do cenário mais restrito evangélico. Então, quando foi dito aqui, o ideal é antes da queda, ok, do primeiro casamento, mas quando Jesus cita Mateus capítulo 19, Jesus está citando num momento em que a queda já tinha acontecido, ok, então ele está reafirmando que o ideal do primeiro casamento, ele permanece. Existem os casos das excepcionalidades que foram citadas pelo nosso colega, existem e nós entendemos e não vamos contrariar aqui a palavra de Deus. Sejamos coerentes com a palavra de Deus e com a realidade dos casais que estão agora ligados nesta rádio e procurando entender como que o tema do debate pode te ajudar nessa questão do segundo casamento ou da permanência do primeiro casamento. Mas eu entendo que essa banalização do segundo casamento, quando não entra nas questões das regras de excepcionalidade citadas pela Bíblia, é porque nós estamos, pastor, num processo de secularização na sociedade brasileira e existem também esses aparatos dos marcos históricos do Disquite em 1916, a propositura de Delcio Carneiro em 51 e em 77, quando o Geisel ele vai dar então a sanção presidencial para que o divórcio ele seja legalizado. E nesse contexto, a Irmandade Evangélica, em muitos dos casos, tem adotado aí, não por motivos A, B ou C, mas a gente pode, até o final do debate, entrar em mais questões pontuais a respeito pastor. disso. Olha, eu queria, não discordando do pastor, eu concordo que há uma banalização hoje, mas, por outro lado, vamos pensar aqui na igreja de 50 anos atrás. E aí eu queria que vocês falassem isso. Há 50 anos atrás, você não me viria vir num programa, eu não estou nem falando de 50, estou falando de 30 anos atrás, com a camisa polo. Você não viria. Você jamais viria um pastor vir num programa com um chapeuzinho na cabeça. Você não viria isso. Barba também. O senhor não viria um professor como o querido pastor Mesaque, sentar à mesa e ser respeitado a sua opinião com uma barba como essa. Então, parece que, ao mesmo tempo, eu pergunto o seguinte, que os abandonos dos usos e costumes por algumas igrejas nossas mesmo, outras ainda se mantêm, e glória seja dada a Deus pela vida desses irmãos, cada um deve ficar conforme o Senhor o chamou, mas eu digo o seguinte, a não escravização, Edmar, aqueles dogmas do passado é uma secularização, um amadurecimento da teologia, que nós hoje conseguimos entender que nem tudo que fazíamos era bíblico, mas era muito mais um preceito humano. Nessa questão, querido pastor Carlos, hoje como que o senhor vê? Porque se você falasse, pelo menos mencionasse, um divórcio 50 anos atrás na igreja, nós éramos excomungados vivos. Exatamente. Hoje, essa questão é uma banalização ou um amadurecimento da própria igreja em questão de análise? Hoje, 50 anos atrás, o pastor falava para você, não, você tem que ficar casado. Hoje o pastor te ouve e fala, olha, meu filho, vamos analisar, olha, meu filho, vamos orar. Ou ele vai buscar uma referência para poder falar. Eu volto com o senhor, pastor Carlos, é um assunto, e eu não quero que o senhor fuja dele, não. Vai embora, não sai daí. Você está acompanhando na rádio aí? Vai lá pro YouTube agora, você vai ver aqui os batidores, como é que funciona. Nós não vamos sair do ar lá no YouTube. Vai para lá, @mais FM 102.9. A gente volta rapidinho, porque a gente é mais você. Daqui a pouco tem mais debate. Você sintoniza a Rede Mais FM. Rancharia Presidente Prudente, região ZYE 323,
107,7. Em Frutal para a região de Barretos, ZYN 309, 91,9 FM. São Paulo capital, ZYN 934, 102,9. Para mais de 300 municípios. Você ligado na Rede Mais FM. Mais de Deus na sua vida. Quer ouvir a sua música preferida? Mande sua mensagem e participe. As mais da mais, as mais pedidas. Aqui, a sua voz é a nossa trilha sonora. Se é sucesso, toca aqui. As mais da mais. Faça parte do Exército de Oração. Junte-se a nós nessa missão de fé e intercessão. É muito simples. Primeiro, acesse nosso site maisfm1029.com.br. Depois, clique no ícone Aliste-se no Exército de Oração. Aí, finalmente, preencha seu cadastro e comece a orar conosco. Faça parte desse exército de oração. A vida é feita de momentos. E na Mais FM 102,9, cada instante ganha uma nova trilha sonora. Ouça o som que alegra o seu dia, com os sucessos que você ama e as novidades que surpreendem. Aqui, a música é mais que som. É emoção, é conexão, é esperança, é a nossa sintonia com você. No trânsito, no trabalho ou naquele momento especial. Conte com uma programação feita para transformar cada segundo da sua vida. Entrevistas exclusivas, promoções imperdíveis e muita interação esperam por você. Chegou a hora de viver mais, cantar mais, curtir mais. Porque essa rádio é demais. Você já parou hoje para cuidar de você? Aqui na Mais FM, toda terça tem o programa Cuide-se Mais. Ele é feito para lembrar daquilo que a gente vive esquecendo. Nosso corpo, nossa mente e o nosso espírito. Eles precisam de atenção, equilíbrio e muito cuidado. Aqui falamos de saúde mental, emocional e física. Toda semana um conteúdo para te inspirar a viver com mais leveza, consciência e amor próprio. Cuide-se Mais. Toda terça, 1h da tarde, porque cuidar de você é o primeiro passo para cuidar do que mais importa. Mais FM, mais de Deus, mais você. Mais vida no seu rádio, na Mais FM. Voltamos a apresentar Debate Mais. Gente, estamos voltando para um debate aqui. Olha, talvez alguém diga, né? Não, você tem que ficar casado, né? Eu me lembro de um caso que eu fui fazer um aconselhamento e era filha de um obreiro da igreja. O seu marido era presbítero e o pai na sala disse para mim, você... E aí, como é que fica, né? Sério. E aí eu vou te perguntar, porque a questão não é essa. A questão é, e essa menina? Que era violentada no seu direito como mulher. Que também tem mulher que também violenta. Tá na hora de fazer a lei Mário da Penha. Porque o que tem de mulher braba aí batendo na cara de homem também não tá fácil, não. Tem advogado na mesa. Não, aqui. tem um advogado aí na mesa, né? Até porque essa lei Maria da Penha parece que foi uma farsa, né? É o que dizem, né? Mas o Mário da Penha também, porque tem uns homens escravizados aí. Ó, Mário, eu tô intercedendo por você. Mas eu vou voltar aqui com o pastor Amém. Carlos. Pastor Carlos, e aí? Como é que fica, Carlos, essa menina, esse cabra que comentou? Porque eu vou botar fogo mesmo. Eu não quero nem saber. Pode criticar aí. Eu não tô nem aí, não. Eu vou fazer a pergunta aqui do seguinte, irmão. Manda. Então vocês estão dizendo pra mim que a pessoa não tem o direito ao segundo casamento. Então parece que vocês estão botando o divórcio em um nível de pecado que não é perdoável. E aí? É um nível de pecado que não é perdoável? Aí eu vou só completar a pergunta pro senhor pastor Carlos. Se uma pessoa casou, James, pensa nisso, novo, cometeu um erro, cara, casou, não deu certo, tentou, nós não estamos falando de banalização, e de tudo quanto é jeito e não conseguiu. Essa pessoa tem que ficar escravizada a um erro pelo resto da vida? Aí é que está. Aí envolve uma questão de interpretação. Há muitos viés aqui a ser tratados sobre essa mesa.
tem o viés de direito, advogado, o viés teológico, o viés prático. Eu queria falar disso agora, porque agora entra na questão da prática pastoral. É muito importante observar que Jesus não proibiu o divórcio. Por isso que eu falei a princípio da questão da interpretação. Agora você vai arrumar problema, hein? Não. Olha só, eu vou ler o texto aqui, ó, no mesmo texto citado pelo pastor Éder. O texto o pastor Mesaque, o professor Mesaque já disse que está pronto aí. Olha só o que o texto diz, ó. Eu vos digo, porém, que qualquer um que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da fornicação, e casar com outra, comete adultério. E a mulher repudiada casando com outro, comete adultério. O problema aqui não é o divórcio. O problema aqui é o repúdio. Por isso que eu comecei a minha fala falando da diferença do grego apolúase para o grego apostásion, tá? A questão tratada por Moisés em Deuteronômio 24, que é a questão da legalização da lei, tá? Envolve exatamente isso, que é o fato da mulher samaritana. Aí o indivíduo, o irmão, o amado que está ouvindo, falou no seu áudio que só pode separar se for ou casar de novo, se for no caso da pessoa morta. Porém, se ele está falando, talvez porque não viveu experiências como a que o senhor citou. No meu ponto de vista, pastor, o segundo casamento sendo colocado dentro desse pensamento, ele é um adultério, tá? E ele não é um adultério, porque se a pessoa legalmente se divorciou, pela lei, havia duas escolas nos dias de Jesus, a escola de Hillel e a escola de Shammai. E a escola de Hillel apoiava que houvesse o divórcio, a separação, legalmente. O que acontecia, que é o caso da mulher samaritana. Por que Jesus foi até a samaritana? Por conta do sexto relacionamento. Não por conta do quinto relacionamento, mas do sexto. Até o quarto relacionamento, pastor Edmar, ela tinha uma carta de divórcio. Mas quando foi do quarto para o quinto, ela foi repudiada e se uniu com outro homem, que é o que está escrito no capítulo 19, versículo 16, que eu acabei de ler. Certo? Então, o problema não é o divórcio, o problema era o repúdio. E por que os judeus não davam carta de divórcio para suas mulheres? Porque ao repudiá-la não precisava fazer documento nenhum, não tinha gastos, não tinha dispensa de valores para que isso acontecesse. Não precisava de um documento para que atestasse isso. Era algo assim, ele simplesmente a abandonava, tá? E esse abandono não permitia que ele casasse de novo, palavra de Jesus, nem permitia que ela casasse de novo. A mulher samaritana se reuniu com outro homem, Jesus vai até ela e diz, você teve 5 maridos, até aí tudo bem. Jesus não criticou os 5 maridos dela, mas o sexto ele falou, o que está contigo não é teu. O problema ali não era o divórcio dos 5 maridos, era o repúdio do 5º marido para o próximo marido dele, que era o sexto. Carlos, isso é sério, hein? Seríssimo. Então, só para entender, deixar claro, eu não estou fazendo aqui apologia ao divórcio, tá? A ridicularização do matrimônio. Eu sou casado há 25 anos com a mesma pessoa. Louvado tá? seja Deus. Mas o que eu estou dizendo aqui é que há casos e casos. Aí eu pergunto para os meus antagonistas hoje, aos pastores, como os senhores tratariam uma pessoa que veio do mundo, que já está casada, que já foi casada 4, 5, 6 vezes, com uma mulher samaritana, e agora ela vem para a igreja, e aí ela se converte na igreja, ela quer se batizar na igreja, e ela já está solteira de novo e quer casar com alguém da igreja. Como você trataria essa mulher? Qual é a forma como a igreja, na prática, ia ver esse novo membro da igreja? Vamos ouvir um áudio. Olha, eu não sei, mas o James é bom nisso, o pastor Edmar, o pastor Éder, vocês precisam me explicar, né? Porque parece que Jesus vai à mulher samaritana, porque até alguns dizem aí, não, ela pode casar, não pode assumir nenhuma liderança na igreja. Porque me parece, quem gosta de missiologia, se comprova que aquela mulher foi uma das maiores missionárias de todo o tempo. Jesus só usaria ela e não lhe garantiria a salvação no final? Porque ela sai de lá já... Não parece que Jesus põe nenhuma barreira na igreja para receber ela, não. Eu não sei, é o que parece no texto. Sim. Mas eu vou ouvir um áudio e volto com o querido pastor, professor Mesaque. Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos da mesa. Meus amados irmãos, o debate hoje aí é muito ligado a mim. Eu fui casado
por 20 anos por uma pessoa. Uma excelente dona de casa, uma boa mãe, mas uma esposa que deixava a desejar. Muito ciumenta, depois que nós casamos, ela entrou numa crise de ciúmes, insuportável. Não deixava eu ir para a igreja. Quando eu ia para a igreja, falava que eu ia atrás das irmãs. Eu ia para o monte orar, ela falava que eu estava indo atrás das irmãs. Valeu. E o que acontece? Eu fiquei 20 anos nessa vida. Eu vinha me separar. Depois de um tempo eu me casei de novo. Hoje eu tenho uma nova esposa, tenho 2 filhos com essa moça nova esposa. Eu queria saber, eu vou ser salvo ou não? Boa pergunta. Boa pergunta. E aí nós temos que ter coragem para responder. Porque se nós dissermos que ele está em adultério, a Bíblia diz que os adúlteros não entrarão no reino do céu. Esse é o X da questão. E aí, querido pastor Mesaque, a bomba é sua. Ainda bem que tornou todo o debate. Muito bem. É um tema bastante delicado, a gente já sabe, e estamos aqui presenciando um tema bastante delicado, porque entra na questão de ética matrimonial bíblica. É uma questão também que envolve as questões prática e pastoral. Quando a gente entra nesse âmbito, nesse cenário de ética pastoral, no cenário de ética matrimonial, precisamos analisar cada caso. Cada caso existe uma origem e a situação presente para a gente buscar diagnóstico e trazer e intervir com uma metodologia bíblica para que a gente não possa piorar a situação ou fazer com que as coisas fiquem claras, né? A questão da certidão do casamento, aí, por que pareça, eu não discordo aqui do pastor Carlos Wagner, mas eu apoio ele, por 2 questões. A questão que envolve o histórico-cultural em relação à certidão do divórcio. A certidão de divórcio, por incrível que pareça, era muito comum no antigo Israel. Não somente a gente vê a questão da certidão de divórcio no antigo Israel, mas nas comunidades subjacentes ali de Israel. Como, por exemplo, a gente vê a questão da certidão de divórcio nos códigos de Hammurabi, ou na antiga Assíria Média. O divórcio era muito comum, mas quando a gente vai entrar sobre o ideal de Deus, a gente precisa entrar também numa questão chamada aqui, o Wayne Grudem, trata de absolutismo ético, que é a questão da vida estar sempre acima, quando ela é ameaçada. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo vai tratar muito nisso na sua primeira carta de Paulo, no capítulo 7, do 8 ao 16. Então, nós analisamos esses casos e verificamos que Jesus, ele permitiu, não com uma obrigatoriedade, diferente o ideal de Deus, é sempre a reconciliação. Mas em casos extremos, quando a vida daquela pessoa, daquela mulher, um exemplo, ela está sendo ameaçada, a gente vai entrar nessa questão do absolutismo ético. E aí vai entrar, conforme a interpretação do texto de 1 Coríntios capítulo 7, que aí é permissível por causa de uma linguagem aqui em tois, em tais casos, ou seja, em casos semelhantes a esses, nas derivações de casos a esses, ou um tipo de caso a esse, que vai entrar inclusive a questão de violência, de abusos. E casos semelhantes a esse. Tá. Para a gente entrar na questão de soteriologia... Que aí abrange a soteriologia. Abrange a soteriologia. É necessário entender, por isso que é um tema bastante delicado e não dá para a gente chegar numa conclusão teológica com poucas informações. Entendi. Então a gente precisa coletar várias informações para saber se de fato aquela pessoa ela se arrependeu, se confessou dos seus pecados e qual é o estado dessa pessoa em relação àquela pessoa que o repudiou. Entendi. Então, se nós entendermos, dependendo do nível de criticidade desse conflito, se há possibilidade de reconciliação, então esse é o ideal de Deus. Mas se existe esse cenário, conforme Paulo fala em tois, em casos semelhantes em tais casos, e entra na questão do absolutismo ético, que inclusive há uma ameaça física, me parece que o apóstolo Paulo, ele dá essa permissão de abandono. E a certidão de divórcio, conforme Jesus Cristo diz, mencionando ali do Deuteronômio 24, é que onde há a permissão ali, a certidão do divórcio, naquela época, no contexto histórico-cultural, se a pessoa recebesse a questão de divórcio, ela estava livre para casar. Tanto é que ela casou. Aquela mulher, é um caso hipotético que Moisés está tratando ali. E a abominação que ele trata ali, na verdade, se refere ao retorno. Não o fato dela ter se separado. Exatamente. Olha, muito obrigado, professor, mas aí eu queria até ver com o senhor se é mais ou menos isso mesmo.
Parece que Jesus cita isso, né? Quando ele pergunta quem é mais importante. Quem foi criado primeiro? A roupa ou o homem? Parece que a essência da vida, a preservação da vida é mais importante do que qualquer outra coisa. É isso que o senhor quer? É mais ou menos isso? Não sei. O apóstolo Paulo, ele especifica mais essa questão, porque Jesus, quando ele escreveu Mateus capítulo 5, na verdade, o autor de Mateus, capítulo 5, ele traz mais essa questão de adultério. Capítulo 19, na questão do divórcio. E aí, ele não concorda nem com a escola de Shammai, a Shamaíta, nem de Hillel. Mas ele traz uma abordagem mais revolucionária. E essa abordagem é com essa cláusula de exceção, que inclusive o pastor James ele comentou aqui, que é a questão chave ali daquele texto, que é Epipor, né, a questão da imoralidade sexual. E uma outra questão também que envolve esse texto, sobre imoralidade sexual, o que está envolvido aí também. Ok. Muito obrigado, querido professor. Olha, temos um áudio aí. Edmar, parece que a coisa vai se avolumando aqui. Fala, queridos pastores da mesa da Rádio Mais FM, pastor Roger Alencar por aqui, sempre uma alegria poder participar quando dá. E na mesa e agora à distância aqui, estou ouvindo o debate. Eu quero deixar uma pergunta. Sabemos que esse tema do segundo casamento é complexo, mas vamos lá. A Bíblia diz, o que Deus uniu, não separe o homem, correto? Logo, pode se defender que é um casamento só e não pode haver o segundo casamento. Minha pergunta é a seguinte, será que Deus uniu mesmo? Esse primeiro casamento foi uma união que Deus permitiu ou não? Pode responder para mim? Abração a todos. E aí, Edmar, a primeira coisa é saber, foi Deus que uniu ou a vontade da própria pessoa que não observou os princípios de Deus e muitas vezes nem uma orientação de Deus e se uniu a alguém erradamente? E a segunda pergunta é o seguinte, Edmar, não foge dela não. Se casou, tá em adultério, o adúltero é salvo? Vai lá. Então, respondendo aqui a primeira, uma bomba. Agora foi senhor, doutor Edmar. Tomar uma aguinha primeiro, pastor. Essa foi uma bomba aqui a primeira. O casamento, nós podemos aqui conceituar em alguns aspectos, rapidamente, talvez para uma melhor compreensão do ouvinte. O casamento, socialmente, ele é uma escolha. Então, quando nós olhamos aí para o texto, o que Deus uniu, foi Deus que uniu mesmo esse casal? Ou foi uma escolha pessoal? Tá? Então, ou seja, socialmente, o casamento é uma escolha. Juridicamente, o casamento é um contrato. Tá? Ou seja, você vai fazer um contrato com alguém e você vai estar negociando ali as cláusulas contratuais. Tá? Será que houve essa negociação aí prévia para se casar? Tá? E espiritualmente, o casamento é uma aliança. Uma aliança. Ou seja, então... Que até ele só é consumado com o ato sexual, não é isso? Exatamente. Até Paulo vai dizer que quem se une a uma prostituta se torna uma só carne com ela. O Isaac com Rebeca lá, a consumação do casamento foi o ato sexual. Perfeitamente, pastor. Aí, pastor Edmar, pro senhor que é jurista, quando uma mulher nega ao marido a benevolência que Paulo diz que ele tem direito e não tem relação sexual com ele, ele tem direito de pedir o divórcio? Ela está descumprindo uma cláusula contratual. A quebra de contrato é justa causa para pedir a rescisão. Aleluia. E aí ele estaria livre para casar de novo. Olha o corte, olha o corte. Prepara o corte, Nani. Aí ele estaria livre para casar de novo. Ou seja, então se isso ocorre, se há essa quebra de contrato, e aí nós vamos deixar, antes de responder, pastor Carlos, aqui direto, nós precisamos observar o contexto cultural, como Deus sempre tratou com a sua criação. Tá? Então, tudo que nós temos hoje de legislação, o pastor Éder aqui já fez menção da questão da legislação, dos períodos lá de 1916, de 76, tá? E hoje a gente chega aqui a uma legislação que facilita em muito a questão do divórcio. Tá? Então hoje nós temos aí a emenda 66, tá, de 2010, tá? Que na verdade ela diminui o artigo 226 da Constituição, né? Que ele tinha ali uma sequência sobre a questão do divórcio, o que seria necessário, então ele simplificou. Divórcio, outrora, pastor, eu falei aqui do contrato, lá na legislação anterior, lá do disquite, que eu disse que eu ia fazer uma menção aqui, um esclarecimento sobre o disquite. Por que a expressão disquite? Qual era a ideia? Qual era a carga de significado desta expressão? Era exatamente dizer que a partir daquele momento a mulher não estava quite com a sociedade.
ou seja, ela passaria a ser devedora. E daí, então, vem a lei do desquite. Então, desquitou, ela continua devendo, tá? Que era a questão da separação. Então, mas por que tudo isso? Porque no pensamento romano, o casamento, ele é, na verdade, um sacramento. O casamento, ele é ali, eles associaram ali, quando eles criaram os sacramentos, né? O casamento se tornou um sacramento. Então não pode ser desfeito. E aí é onde está o problema. E daí que vem a questão do desquite, tá? E depois, mais à frente, no período do desquite, o pastor Éder também já explicou aqui, né, por sinal muito bem, que havia ali uma separação apenas de patrimônio, uma separação patrimonial. Continuavam casados, ou seja, o sujeito poderia até ter uma concubina, mas continuava ali nessa situação, tá, de casado. Depois vem o divórcio, e aí também com outra situação problemática, que havia a separação de corpos, mas tinha um período que tinha que ser observado para poder... Depois pedir o divórcio, regularizar o Estado Civil, né? Voltar realmente... Que era aquela coisa lá que tinha que ter a carta de averbação e aquela coisa. Tinha todo um procedimento, tá? Que você tem que esperar um determinado... Antes era 5 anos, depois reduziu para 2 anos. Tá? E aí ficava naquela situação para depois, então, ter a homologação do divórcio e poder averbar lá na certidão. Mas trazendo para a questão pastoral... E agora... essa pessoa... só para a gente entender, essa pessoa que ela se divorciou, como o caso citado agora há pouco aqui, ela casou novamente. Pastor Edmar, como pastor Éder, como pastor, nós aqui somos teólogos e pastores, como pastor, o senhor acharia que essa pessoa estaria em adultério? Ela está em pecado ou ela está legalmente diante de Deus? Ela está tudo bem? E aqui, por analogia, pastor Carlos, eu quero responder esta pergunta. Nós vamos observar o seguinte, vamos colocar aqui no nosso sistema cultural, a pessoa que é crente e ela não é casada legalmente, como é visto pela comunidade cristã na maioria? Ele está em pecado, não é isso? Sim. Ele não é casado, eles convivem, né? Tem lá, hoje tem a linguagem bonita aí de união estável, etc, que seria outro tema, né? Então, veja bem, até o 1891, não existia casamento civil. E como é que ficou a vida daqueles crentes que viveram antes? Eu estou exatamente para chegar aqui na questão do divórcio. Então, todo mundo acredita que ele era crente, ele creu em Jesus, permaneceu firme em Jesus, a salvação dele estava segura. E aí a gente vem para esse momento aqui. Tá? Como é que fica hoje a situação daquele crente que se divorciou, casou de novo, mas ele permanece crente em Jesus Cristo? Como é que fica a situação dele? É isso aí. E aqui está exatamente uma questão que está preocupando muita gente. Mas à luz do contexto, da misericórdia, da graça de Deus, e aqui vai a minha opinião, eu não tenho dúvida de que se essa pessoa está em Cristo, nova criatura é. Tudo que aconteceu com ele já foi superado e ele permanece crente. Se ele continua confiando no Senhor, seu nome permanece no livro da vida e ele não se perderá. Então, mas aqui a gente não pode generalizar, que é outro ponto que a gente gostaria de falar. Não quer se calar. Olha, tem uma pergunta aí, deixa eu ver a pergunta e eu volto com a palavra com o querido pastor James. Atalaias Celestiais do YouTube. O único casamento que Deus uniu foi o de Adão e Eva. Os demais são os homens que se unem, e esse é o casamento que Deus uniu. A partir do momento que se casa, estão unidos. Ou seja, eu acho meio perigoso isso aí, porque está dizendo que depois de Adão e Eva, não é Deus que uniu, é a união de próprio homem. Como diz o pastor Admar, a gente não pode negar que é uma escolha. Mas parece que Deus também está envolvido nisso, né? Bem. Mas uma pergunta que eu te digo é o seguinte, como uma escolha, parece que Deus tirou tudo do Jó, não tirou? Tirou ou não tirou? A única coisa que Deus não tirou de Jó, a mulher, a esposa. E por quê? Porque não foi Deus que deu, foi uma escolha pessoal dele, né? Querido pastor James, como é que você vê? Vamos lá, gente. Questão de Gênesis capítulo 2 é muito fundamental para a gente entender a questão do casamento, porque é Deus instituindo o casamento.
Se a gente observar Gênesis capítulo 2, Deus, ele forma, eu trouxe aqui uma massinha pra gente fazer aqui uma ilustração. Deus, ele forma Adão do barro. Quem é que trabalha com barro? O oleiro. Então Deus, ele é a representação do oleiro, que vai lá e faz o ser humano, o Adão. E aí ele olha lá e Adão naquele momento Adão não tem necessidade de uma esposa, é Deus que vê que não é bom, pela primeira vez que Deus fala. E é Deus que expressa isso, que não é bom que o homem esteja só. E aí no Gênesis capítulo 2, versículo 20... Eu vou polemizar aqui, o Adão não reclamou, né, que estava só, né? O Adão não reclamou, ele era feliz, suficiente... É de Deus mesmo de dar uma mulher, viu? Não é bom. E caso de questão teológica. Agora veja bem, quando a palavra que aparece lá, que é traduzida, e eu não concordo muito com essa tradução, costela. Porque a palavra tselá é lado. É lado. Quando Deus faz Adão cair em torpor, que é a palavra torpor, um sono profundo, é como se Deus voltasse novamente Adão para o estado de barro, boneco de barro. E aí, como é lado, Deus pega e faz isso aqui, ó. Ele pega o lado de Adão e faz Eva. O outro lado ele completa, ajeita e aqui ele forma. E aí aparece. Adão vai chamar de Ishá, ou seja, macho e fêmea surge a partir desse contexto. E agora vem a instituição do casamento. Lembra as duas massinhas? É por isso que deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e unir-se-á novamente. Quando se une, volta para o estado original da perfeição. Ou seja, o casamento é o retorno à perfeição do projeto divino. O Adão está na união entre o homem e a mulher. Ou seja, união de corpos. Aqui, ó, o lado... E Deus não está casando, Deus está fundando o casamento. Todo casamento que é uma escolha, a Bíblia diz, o próprio Cristo diz, o que ligares na terra será ligado no céu. Ou seja, quando dois concordam, e principalmente no casamento, em se unir, Deus, ele sela essa união como selou a união no Jardim do Éden. Então, toda união é uma união, inclusive, a união errada também é uma união de corpos. Porque o apóstolo Paulo diz que quando o homem se une ao meretriz, se torna um só corpo com ela. Ou seja, a instituição do casamento, ela não está só em questões fundamentais à teologia, mas está também nas questões físicas. Práticas. Porque parece até mim que também, o doutor tá aí pode responder, que quando não há, dentro de 6 meses, essa relação, se houver uma negação, o casamento pode ser anulado por esse motivo. É isso, pastor Edmar? Pode ser anulado sim, viu? Então, É anulado no sentido que a pessoa nem nunca foi casada diante. Não é divórcio, é anulação. Agora teve uma pergunta... Por sinal, há muitas pessoas ouvindo a gente agora nessa situação aí. Olha aí, querido... Cristãos dentro de igreja sofrendo porque não tem a união de corpos. Há essas pessoas assim. E há conselhos, a gente sabe que tem que preservar como pastor... A ética, a moral, a família, mas, pelo amor de Deus, há situações que são insustentáveis. Veja bem, teve uma pergunta aqui do áudio, que ele falou que a mulher era ciumenta, né? E por isso que ele separou por causa eu não sei se ele só citou ciúmes, né, no áudio, né? Isso. E ciúme não é cláusula para o divórcio. Para divórcio. Né? Então, nesse caso, você falou, vai ter que ter coragem para falar, né? Mas, na verdade, no namoro, na fase de conhecimento, você precisa saber qual que é o temperamento da outra pessoa. Antes de se unir corpos, porque depois você tem que aguentar. Mas, na verdade, qual que é o problema? A gente trata essas questões, a questão sexual, a questão do relacionamento, mas o senhor acredita que uma pessoa, ela acaba algumas vezes, pastor, se escondendo atrás de uma personalidade e que ela só se revela após o casamento? Por exemplo, se uma mulher casa com alguém que já a empurrou no noivado contra a parede, tá claro que você vai apanhar depois de casado. Então você casa porque quer. Mas e aquele cara que se mostrou muito carinhoso, que a gente tem esses casos também, que nunca se revelou um espancador, e depois do casamento ele se torna um espancador? Não, em questão de espancador não tem nem questão de ser violento, de maltratar, porque é uma violência contra o corpo, isso aí já é cláusula para divórcio mesmo. Agora, se ele se demonstrou folgado, deixa a toalha em cima da cama, tem que não sei aprender a o quê, conviver, né, é cara? isso, é aquilo, isso não é cláusula, né? Isso é essa questão. A mulher é ciumenta, é possessiva, também não é cláusula. Tem que aprender Outras a conviver. questões também é a questão da manutenção, do diálogo, não só do diálogo entre o casal, mas a promoção eclesiástica de diálogos sobre vida sexual, sobre, enfim, relacionamento, que é uma questão que
gera muito tabu, gera muitas questões assim e que tem causado muitos divórcios. Olha, deixa eu ouvir um áudio aqui, eu volto com o querido pastor Éder. Gente, parece que a coisa vai se agravando, né? Porque aí o pastor James já disse agora que parece que alguns casais sofrem por falta de auxílio da própria igreja, de esclarecer, de como a mulher se comportar. Dá lá um encontro de casais, uma coisa. Mas parece que é um tabu ainda falar sobre isso hoje na igreja, né? Vamos ouvir? Estevão, aqui do Rio de Janeiro, graças a paz. Um outro ponto de vista, eu acredito que o segundo casamento, hoje a gente tem banalizado essa questão, né? Uma pessoa pode casar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 6 vezes se ela foi traída, né? Mas olha o que Jesus, por intermédio do apóstolo Paulo, ele fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo número 7, versículo número 39. Paulo vai dizer: a mulher está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Ou seja, eu também acredito que a mulher, o casamento, ele só é desfeito no caso de falecimento. Então, pode sim ter um segundo casamento em caso de viuvez. Fora isso, a mulher está todo o tempo ligada ao seu marido e vice-versa. A primeira coisa que teria que analisar é que lei é essa, né? Ligada pela lei. Pela lei. Então, isso a pergunta é normativo. Que lei é essa, né? Se é a lei de Deus ou a lei do casamento. Que lei é essa? Se houve um divórcio, a lei do casamento foi desfeita. Que lei é essa que Paulo está citando? Querido pastor Éder. Eu quero agradecer o comentário feito, né, pelo nosso internauta, o Estevão, do Rio de Janeiro. E eu venho aqui trabalhando ao longo do debate, sobretudo na questão da banalização do casamento. Eu tenho procurado marcar aqui a minha presença através desse contexto. Quero também agradecer até as colocações, não só do... É um bom contraponto, né, pra gente não... Exatamente. Não cair para essa loucura, né? Quero também até agradecer a colocação e a pergunta feita pelo pastor Carlos, porque nós que somos pastores, exerço pastorado há mais de 20 anos, sou casado há 28 anos, trabalho na questão de famílias com a minha esposa, depois nas considerações finais eu falarei das minhas obras aqui voltadas para a área de casamento, e é importante que nós tenhamos a compreensão pastoral que os problemas que cercam o rebanho, a igreja, dentro de contexto de família, casamento, são múltiplos. Então a gente não vai dar conta aqui de responder tudo até o meio-dia. Mas dentro da possibilidade a gente vai aqui ajudar o Estevão e os demais internautas. Estevão, a questão aqui que você nos traz, ela já foi respondida já na primeira rodada do debate, mas se você não estava ligado nesse momento, então vai aqui uma recapitulação rápida. Grosso modo, os casos excepcionais citados pelo nosso colega, que é o caso de porneia, o caso do abandono e o caso da viuvez que você cita. Então, esse programa vai ficar gravado no YouTube e você vai ter mais condições de aprofundar um pouco mais a densidade deste tema. Nesses anos de trabalho pastoral e também com casais, nós temos pegado alguns casos bem assim complicados, pastor Edmar, sobre casais, pastor Calixto, que há 1 ano e meio casados e não consumaram a núpcias. Meu Deus. Tá? Então, eu tenho um tratamento que eu faço com os homens, a minha esposa com as mulheres. E esses casais, eles fazem as questões de terapia pastoral conosco. E nós já tivemos casos desse naipe, em que o irmão ama a esposa ama o marido, mas na hora em que vai ter a concretização do ápice da consumação sexual, eles têm um bloqueio. Eu não vou poder aqui entrar em momentos mais pontuais, porque até a ética não recomenda, mas todos aqui são adultos inteligentes, entendem, só que ele não quer o divórcio. Mas ele tem o seu apetite sexual, que é absolutamente normal dentro da sua masculinidade, e a esposa, ela está precisando de uma ajuda nesse sentido. Então nós estamos ajudando um casal nesse caso, e ele me
perguntou exatamente o tema do debate, não é? Ele não quer divorciar, porque ele já foi aconselhado a divorciar, porque ele diz que ele ama ela, e ele está dando mais uma chance, e essa chance já passou, olha quanto tempo? 1 ano. 1 ano e meio, e é um casal que tem menos de 30 anos de idade. Meu Deus, muito difícil. Então, veja bem, a gente tem que ter muita responsabilidade para trazer esse debate e conversar com bastante pé no chão, porque cada caso é um caso, e nós precisamos, como pastores, trazer o acolhimento às ovelhas que estão com esses problemas matrimoniais e entender que pela Bíblia a cultura do casamento não é a primeira opção. A primeira opção é o ideal que foi idealizado por Deus e que foi ratificado por Jesus no Evangelho de Mateus. Então a gente tem procurado trabalhar nesse sentido. Então quero agora rapidamente dizer a você que está conectado neste programa aqui dos debates. Se você está casado e você está passando por uma dificuldade nesse sentido, como eu acabei de citar neste momento, procure um pastor, procure um profissional cristão que trabalhe na área da terapia, para que você possa, uma pessoa devidamente legalizada e devidamente credenciada para fazer esse trabalho. E veja se essa pessoa está credenciada, essa pessoa ela é referencial e é confiável. E você busque ajuda, porque o conselho bíblico é o aconselhamento conjugal que os pastores devem exercer no sentido de buscar essa unidade, como foi exemplificado aqui pela massinha de modelar. E a gente precisa, com muito cuidado, queridos pastores que estão conectados conosco, discernir cada caso com oração e responsabilidade pastoral. Porque existem os casos, pastor Calixto, das pessoas que vêm com os problemas antes de aderirem à igreja evangélica, antes das suas conversões a Cristo Jesus. Agora existe um outro cenário, que é o cenário daqueles que têm os problemas oriundos dentro de um cenário da sua pertença religiosa em contexto evangélico. Então nós temos 2 cenários. E aí vem a palavra de Deus que nós precisamos, como crentes e como pastores, ensinar o povo, ministrar a palavra ao povo, a irmandade. E a Bíblia nos recomenda que nós devemos conhecer as Escrituras. Então, a tratativa de Deus para quem conhece a palavra de Deus é uma. E a tratativa de Deus para quem chegando de fora é outra. Agora, para quem vem lá do mundão, aspas para esse conceito de mundão aqui também, é uma outra tratativa. Então, existem casos que a gente precisa pontuar e separar aqui. Olha, isso é muito sério. Por exemplo, só para simplificar para você entender. Imagine um músico profissional que acabou de se converter, mas ele ganha vida como músico. Então ele toca, por exemplo, para cantores mundanos. Mas ele acabou de se converter, mas aquele é o único ganha-pão que ele tem. Como é que a igreja vai tratar essa pessoa? Ponto. Imagine um músico criado dentro da igreja, nascido na igreja, que depois de adulto, ele resolve pegar o talento dele, que foi construído dentro da igreja, e tocar para um cantor mundano. É outra coisa diferente, então tem que ser tratado de modo diferente. Esse de dentro de casa eu excluiria logo. O de fora, vamos orar, deixa Deus trabalhar na vida dele até Deus criar um outro meio de sustento, ou se ele quiser o abandonar, nós já vimos muito disso. Então o que o pastor colocou é uma coisa que tem que ser pensado. Uma coisa é quem vem de fora da igreja com alguns problemas, outra coisa é a gente que está dentro da igreja e vive criando problema. Toma cuidado com isso, né? Porque, ó, ai, com quem que é que eu volto aqui? Com o querido pastor, professor Mesaque. Inclusive nessa questão que envolve de músico, ele sobreviver, ou ter o seu dinheiro para sobreviver. Tinha um caso na antiga igreja que eu fiz parte, de uma família, de um homem, que ele se converteu na igreja, mas ele precisava dos recursos da sua adega. E a adega era bebida alcoólica e tal. Alcoólicas das mais diversas. E algumas pessoas chegavam diante deles e falavam: não, você precisa deixar isso daqui, porque você agora é um novo homem diante de Cristo Jesus. E aí, essa pessoa, ela ficou num conflito, num beco sem saída, e ela achou que de fato estaria em pecado por simplesmente receber uma informação teológica, que acredito nesse caso aqui, mal feita, né? Mal informada, distorcida, que teria que deixar aquele ganha-pão para ir atrás de um emprego que era mais digno.
Isso causou um conflito muito, muito forte em termos de ética cristã. Ou seja, aquela pessoa, ela deve continuar na medida que ela vai recebendo o conhecimento do Espírito Santo. Ela vai migrando, né? Ela vai migrando. Para outro meio. Exato. E essa confiança em Deus, crê que o Senhor pode dar graça e abrir uma porta em outro lugar que ela possa, assim, pelo conhecimento que ela vai adquirindo das doutrinas cristãs, deixar um outro... Até porque ele não está vendendo nada ilícito, né? Exatamente. Agora, diferente de um cara que vende uma droga ilícita. Positivamente. Quando a gente entra nessa questão, por exemplo, que foi inclusive tocado na pergunta do querido ouvinte, ciúmes, esse que entra aqui é a questão da banalização. Por qualquer motivo... Hoje eu vou me separar. Então, os ciúmes, não somente o ciúme, mas a ira. Existe uma ira pecaminosa que a Bíblia também fala. Casos de transtornos mentais, por exemplo... É motivo para uma questão de divórcio. Então veja que isso está na ponta de cima do iceberg. Para quem conhece o iceberg, a parte de baixo é gigantesca. E aí vai entrar nossa responsabilidade como pastores, né, como conselheiros bíblicos, de tentar chegar na raiz daquele problema. O porquê que aquela pessoa, ela frequentemente ou continuamente, ela possui um pecado, um ciúme, algum tipo de ira pecaminosa. E como é que a gente pode trabalhar nessa ira pecaminosa, por exemplo, esse exemplo de pecaminosa, desse ciúme, para que aquela pessoa, na sua umidade, porque a pessoa precisa querer, para ela mudar, e assim o pastor tenha maior liberdade de conversar com aquele casal, a fim de que haja reconciliação. Então, o ideal de Deus sempre vai ser a reconciliação. Sempre vai ser a volta. Embora Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 5, 32, 31, 32, Mateus 19, ele nos traz essa cláusula de exceção. Mas o ideal de Deus sempre vai ser a reconciliação. Uma vez que o ideal de Deus é o casamento permanente, nós temos uma outra questão, que é o mundo caído. Então, nesse ideal de Deus, com o mundo caído, nos dá favorecer dessas exceções. Por exemplo, a mulher, na Bíblia Sagrada, existe o que nós chamamos de patriarcentrismo. A família foi criada em torno do pai. Então, a gente tem muito dessa questão, desse pressuposto que o homem que tem que trazer a provisão para casa e a mulher não deve trabalhar. Então, por causa desse ideal de Deus, esse mundo caído, a gente vê exceções de que, por questões financeiras, a mulher também ela precisa trabalhar para ajudar nas questões financeiras. Então, fica muito em cima do iceberg. A gente precisa chegar no âmbito, na raiz do problema, buscar informação, diagnosticar e assim aconselhar com a metodologia bíblica. Olha, eu queria ver um áudio aqui, até porque tem muito, não estou dizendo que é o caso desse amado irmão, porque eu já vi também gente que sofre demais por ciúmes quase que doentio e maluco. Eu, como pastor, já tratei disso, já tive sérios problemas com isso, mas também parece que tem homem que não se liga, né? Querido, se você sabe que a sua esposa é ciumenta, para que você vai ficar com chameguinho com A e com B? Se preserva, Pai do Senhor, Deus abençoe e amém. Cada um sabe aquilo que tem, não é? Então, se eu tenho uma mulher que ela é mais dada a esse nível, eu preciso me policiar para que não desperte nela o ciúme. Por exemplo, eu vejo hoje casais aí, de marido que não sabe a senha da celular da esposa. E ela diz, é minha privacidade. Hoje, quer privacidade, para que casou? Porque eu não. Eu sei a senha do banco da minha mulher. Eu sei a senha do celular dela. Ela sabe do meu e de todos os meus bancos. Não tem privacidade no casamento. E aí, pastor, exatamente vai entrar na questão do pressuposto do que se entende por casamento. Quando a gente entende que casamento é uma criação que tem característica de aliança e se consome no sexo, a gente vai entender que casamento ela envolve mutualidade. É um complementando o outro. Quando a gente começa a enxergar que existem alguns empecilhos, por exemplo, segredos que eu não posso compartilhar. De lá com o meu marido? Isso pode ser um fator, por exemplo, daquele iceberg escondido lá embaixo. Lá embaixo. Então, qual que é o fator ali? Pode ser o egoísmo, pode ser o exibicionismo. A gente vai pegando algumas características desses conflitos e chegando no âmbito ali, na razão, na raiz. E a gente vai chegar lá, você está errando nisso. Por exemplo, só dizendo aqui, eu nunca olhei a conta da minha esposa. Porque eu respeito a privacidade dela. Mas ela me dá todo o direito, porque eu sei todas as senhas.
Entende? Não quer dizer porque eu tenho que eu vou ficar invadindo. Agora fica complicado um marido não querer dar a senha do celular pra mulher. Você tá escondendo o quê? No seu caso, houve já confiabilidade. Não é a confiabilidade, eu não preciso olhar porque eu confio, eu sei o que ela faz. Então, querido pastor Edmar, e aí, Edmar, como é que tá a questão, Edmar? Esse tema, ele levanta realmente muitos questionamentos relacionados aí como, de fato, deve ser encarado esta realidade. Tá? E nós não podemos esquecer que hoje tudo isso é resultado de um esforço constante para banalizar família, instituição divina. Então essa tentativa de banalização é que leva exatamente à busca por uma alternativa, tá, de um segundo casamento. Porque o que ocorre? Hoje, família perdeu o seu sentido original. Família se conhecia, inclusive na nossa legislação, né? Então a família era constituída, né, de um homem, de uma mulher e a sua prole. Hoje, institucionalmente, família é qualquer pessoa que quiser constituir família, tá? Pode ser O dois senhor permite homens. um adendo? Sim, pastor. Hoje o IBGE está classificando cerca de 14 arranjos familiares. Dados oficiais do IBGE. Olha, eu Então não vou nós dizer temos- nada. Tem um outro dado aqui que diz que o segundo casamento dá errado em 74%. É exatamente nesse contexto aí, pastor, essa tentativa, essa possível suposta alternativa, que são poucos que conseguem ajustar. Porque ele já vem de uma situação difícil, uma situação mal resolvida, e normalmente tende a transferir para uma segunda oportunidade os problemas. Então, algumas poucas pessoas se curam e eles iniciam um novo relacionamento com condição de manter, né? Com condição de sustentabilidade. A maioria, infelizmente, não consegue. Então, aqui, só para finalizar, o que nós precisamos fazer como servos de Deus? Orientar as pessoas à luz da Escritura Sagrada. Não vamos resolver tudo, mas podemos amenizar muitas situações difíceis no contexto de relacionamento. Mas o que o senhor falou aí dessa questão que hoje, né, não há nenhum termo definido. Hoje, como o senhor disse, 14% do que é uma família, né? Não tô falando nada, hein? Mas parece que o novo Papa aí, americano, definiu de que família é a união entre homem e mulher. Papa que definiu, não é eu não, vai brigar com ele, tá bom? Olha, querido pastor James, eu volto a palavra para você, James. Eu acho que eu queria te fazer uma pergunta, James, sem polemizar aqui, se realmente existe, você que é um craque aí no grego, se existe mesmo a diferença, de alguma forma, do conceito de o que é repúdio e o que é divórcio. As duas palavras gregas até que o pastor usou, apolúase e a outra e apostásio. Apostásio. Existe uma diferença ou elas se juntam e é uma única coisa? Querido pastor, pode nos ajudar pastor nisso? Carlos Wagner, que desenvolveu mais essa perspectiva, né? Que trouxe essa análise Isso. dessas duas palavras. Essa análise dessas duas palavras. Pode, até mesmo porque pulou a vez dele, né? Na hora da fala. Obrigado. Então, eu reitero o que havia falado há pouco. Mais uma vez, eu entendo o posicionamento pastoral de cada irmão presente. Realmente devemos preservar o bem-estar da família. Nós somos ortodoxos quanto à vida conjugal. Entendemos que isso é importante, até porque a igreja perde a sua estrutura sem desconsiderar o casamento. No entanto, esses problemas citados aqui, todos eles existem. Problema de ciúme, de traição. A questão acho que não é essa. A questão é, um indivíduo dentro de situações legais se divorciam e esse indivíduo, ele pode casar de novo, ele está legalmente, está correto, dentro da igreja ele será bem recebido, porque há uma situação parecida com a da mulher samaritana, tá? Há uma situação que as pessoas na igreja julgam segundo a lei, não segundo a graça. As pessoas excluem, né? Nem levam a cargos eclesiásticos, não consideram aquela pessoa. E às vezes o que se divorciou nem tem culpa.
Às vezes o que está divorciado, houve um problema na vida conjugal dele. Graças a Deus nós não temos problema no nosso casamento. Mas quem está nos ouvindo tem problema em seu casamento. E às vezes problemas seríssimos. O que o senhor está falando que não dá para julgar todo mundo pela minha régua, né? Não dá, pastor. Agora eu tenho uma pergunta, pastor. A gente sempre está tratando da vítima do adultério. E o adúltero? Que separou e agora quer casar de novo. Aí já é um outro prisma, né? Mas o prisma que eu faço a pergunta é: e o adúltero que errou, ele não tem direito ao perdão? Isso, assim, o adúltero que dentro de um casamento separou da mulher por adultério, ele foi o culpado, a mulher ficou livre, nesse caso de adultério, e agora ele quer casar com outra pessoa, sendo ele adúltero. Como é que fica a situação desse adúltero aí? Aí há um grande problema, teologicamente falando, né? E pastoralmente falando. Agora, só para me concluir minha fala, voltando ao que o senhor observou, realmente há uma necessidade de uma interpretação bíblica correta e uma observação segundo a lei, segundo a graça, tá? E cada caso precisa ser julgado de sua forma. No entanto, não vamos confundir aqui adultério, não vamos confundir divórcio, não vamos confundir repúdio como sendo dentro do mesmo contexto. Pertencem a contextos diferentes, tá? A pessoa, segundo a lei, quando ela é repudiada, ela não poderia casar de novo. São palavras de Jesus. Se ela casasse de novo, ela estava em adultério, tá? Agora, quando a pessoa estava divorciada, segundo o próprio Jesus, não estava em adultério. Senão a mulher samaritana teria sido rejeitada por ele. Ele não a rejeitou em hipótese alguma. Ele não criticou os seus casamentos fracassados. Ele estava criticando a última situação dela, não a anterior. Essa questão... Perdão, pode concluir, pastor Carlos. Essa questão do adúltero, por exemplo, o pastor James tocou uma questão muito importante. Me parece que Mateus capítulo 5, 31 e 32, aquele que deu a certidão de divórcio, o texto ele segue o seguinte, dizendo que ele expõe também o outro a adultério. Por quê? Na percepção de Cristo Jesus, a questão aqui não é responsável aquela pessoa que está recebendo a certidão de divórcio, mas aquela pessoa que também está dando, porque está expondo aquela pessoa em adultério. Por quê? Porque a mulher, no antigo Israel, ela não tinha praticamente direito. Então, por exemplo, se a mulher recebesse certidão de divórcio, ela recorria-se ao pai, e se o pai ela não recorresse, não queria aceitá-la, a mulher ficava exposta, a não ser ela se firmasse em uma profissão. A questão também é que naquele tempo a mulher não tinha direito trabalhistas, a não ser por a prostituição. Então, o fato de que o homem ele está dando a certidão de divórcio, nesse caso também ele está pecando também, porque ele está expondo a mulher a um pecado, uma vez que está sujeitando ela à prostituição. Pastor, o senhor permite um rápido adendo na fala do nosso amigo professor e pastor James? Lógico. Sobre a questão do adúltero. Nós temos que analisar se esse adúltero é um adúltero que cometeu o adultério antes da conversão em Cristo, ou se ele cometeu o adultério depois que ele já era regenerado, já era nova criatura. Nós temos que pontuar em que momento ele cometeu esse adultério. Vamos partir do pressuposto que ele cometeu o adultério no momento em que ele já era regenerado, já nasceu de novo, já tem o nome no livro da vida, e ele foi o causador, foi ele que cometeu o adultério. Nesse caso, vamos falar do ponto de vista soteriológico. Se ele reconhece que ele errou, que ele pecou e que ele abandonou a prática do pecado, ele alcançou o perdão e a misericórdia. Porque esse pecado do adultério não caracteriza o pecado imperdoável. Então, mas aí nós estamos falando esse é o primeiro ponto. Segundo casamento. Exatamente. Mas ele levantou a questão do adúltero. Mas ele é adúltero porque ele casou de novo. Exatamente. Mas agora nós temos um outro problema um pouco mais avante, que é a questão quando esse adúltero, ele exerce alguma atividade ministerial. E aí você vai problematizar um pouco mais essa questão, porque quando ele vai exercer o ministério, e se o ministério que ele vai exercer é a palavra, como é que fica a ministração da palavra em assuntos de cunho familiares, com essa questão do problema que envolve uma queda dentro do cenário que ele já era o adúltero que cometeu o adultério
dentro de contexto evangélico, já era regenerado. Então nós temos aí uma problematização um pouco mais avançada. Ok, aí a problematização que eu faço para os senhores é o seguinte: o adultério é um pecado imperdoável? Não. Pense em alguém regenerado. Não é. Não é. Ok, não é. Não é. Um homicida, ele pode vir a ser pastor? Sim. Se ele se converter, sim. E por que que um adúltero que abandonou a prática e tem uma nova família não pode pastorear? Será que é uma pergunta, será que a restauração, eu vejo algumas coisas sobre perdão hoje meio maluca, porque, por exemplo, para mim, você negar a essa pessoa o direito de ser o que ele quiser ser chamado por Deus, seria a mesma coisa de Deus falar, ó, você tá perdoado, tá? Só que no céu você não entra. Exato. Mas tem a Cê questão, tá perdoado. tem a questão lá da instituição dos diáconos em Atos, né? Que Qual que a é? igreja tem critérios, né, pra chamar esses diáconos. E um deles é marido de uma só mulher. Tá, mas e aí? Aí eu te pergunto o seguinte, quando eu Aí a questão sou, é, a quando igreja eu sou pode- divorciado, eu ainda sou marido daquela mulher que eu me divorciei? Aí assunto do próximo debate. A Esse igreja- é o próximo debate. a igreja Porque aí é o pode seguinte, proibir se o o divórcio adúltero. diz que ela não é mais minha mulher, eu não sou marido de duas mulheres, eu sou marido de uma mulher foi a atual. causa do divórcio? Mas deixa Hã? eu, deixa Qual eu foi a causa do pontuar. divórcio? Então, Entra na pastor. cláusula. Ó, Me tá permite aí, não pontuar. tem jeito. Me Vamos permite ter que pontuar. voltar pro debate de número 2. Você já vai colocando aí, você que quer, o debate 2. Põe aí, a segunda parte do debate, que nós vamos voltar nessa parte, Mas tá me certo? deixa pontuar uma coisa, pastor Carlos, rápido, por a favor. igreja pode. Rapidamente. Se eu considero que o segundo casamento é adultério, eu estou dizendo que Moisés adulterou. Que Davi, E que Davi também está em adultério. Eu estou excluindo estes homens do céu. Eu estou dizendo, por exemplo, Moisés foi casado com a Zípora e depois ele foi casado com a Cuxita. Certo? Então ele teve duas esposas. E ele foi quem trouxe a lei. Eu já comentei aqui num outro debate, mas o caso mais contundente é o de Davi. Deus diz que ele cometeu um adultério. Sim. Mas depois que ele se arrepende e casa com Betseba, nunca mais a Bíblia o chama de adúltero. Mas tem um problema ainda maior. Ele foi casado com Mical, Saul, por raiva dele, deu pra outro Mical cabra. pra outro homem, e depois, ele pediu ela de volta. E o cabra ainda sai chorando atrás. Eu quero a Mical. E aí, como é que fica? Mas aí, pastor, nós temos Abraão, temos Jacó, ok? E temos Isaac. O ideal, o padrão é Isaac. O pastor, ninguém tá, nós não estamos aqui questionando o ideal. O ideal é esse, é Gênesis. É o padrão. Jesus reportou ao ideal. Mas a questão não é o ideal. A questão do debate é o segundo casamento. São os problemas. São os problemas que surgem Daí que porque tá hoje a importância nós estamos de analisar a depois da cultura. queda. Exato. Porque a cultura lhe permite diversas esposas. Então, mas hoje eu lhe Concubinas. faço o seguinte, A cultura dentro da influencia concepção que o também. senhor trouxe, quando eu me divorcio, eu sou marido daquela mulher ainda? Não, não é. Então, se eu não sou marido dela e eu contraí um novo casamento, então eu sou marido de uma única mulher. Exato. É isso? Exato. E se eu sou marido de uma única mulher, por que eu não posso exercer o ministério? E deixa eu observar mais uma coisa. O James falou... Não tem tempo, eu vou pedir aos senhores que me perdoem. Acabou a igreja! Acabou a igreja! Vamos dar benção sacerdotal agora! Já estouramos o horário, é pra você ver só como o assunto é polêmico. Nós vamos voltar na segunda parte, queria que tivesse os mesmos debatedores, para que a gente pudesse expor mais, e aí eu pediria a vocês, quando viesse para a segunda etapa do debate, revisse para que a gente voltasse desse ponto, que eu acho que tem muita coisa ainda pra gente tratar. Muita coisa pra gente tratar, tá certo? Olha, vocês me perdoem pelo horário, eu vou ter que dar 1 minuto a cada um de vocês para que vocês possam falar das suas redes sociais e os assuntos vocês vão ter que debater no segundo etapa. Vou começar com o querido pastor James, 1 minuto. Maravilha, grande satisfação. Obrigado você que acompanha esse debate abençoado. Eu quero aqui deixar as redes sociais, James Correia, ou James França Correia, lá, segue lá no Instagram, né?
Não costumo postar muita coisa, não tenho tempo mais. Estamos aí, hoje eu fiz uma live tá aqui. bonito Muito obrigado. hoje, Ó, hein, hoje eu vim, ó, glória, aleluia. Eu quero, ó, pessoal de Diadema. Sábado e domingo vai ter um grande congresso de mulheres ali na rua Afonso Pena, número 163. Você está convidado a estar presente conosco no sábado às 19 horas. Grande congresso de mulheres. Vai estar lá, são 21 anos desse Ministério de Mulheres lá na Igreja Manancial de Vida. Você é o nosso convidado. Obrigado aos pastores. Grande honra estar ao lado de vocês, ao lado do querido pastor Carlos Wagner, Ed William, pastor Edmar Ribeiro, nosso querido professor Mesaque. Uma bênção de Deus foi esse debate. Pastor Calixto sempre na condução do debate, uma maravilha, sempre está aí. Um grande abraço a todos vocês. Querido pastor Carlos. Obrigado, pastor. Eu quero agradecer a oportunidade de tratar um tema tão importante com homens de cabedal como estão aqui hoje. Que Deus abençoe vocês. Foi muito bom conhecer o pastor Éder, o pastor Edmar, já debatemos algumas vezes. Pastor Mesaque, professor, foi um prazer. Né? James está sempre com a gente. Glória. Nós estamos na rede social, no @sal-e-luz.igreja, em Taboão da Serra. Por sinal, agora, dia 7 e 8 do mês que vem, de junho, pastor James vai estar com a gente, acho que é dia 7, né? Dia 7. É no sábado, né? No sábado, dia 7. No terceiro ano do Ministério Sal-e-Luz. E eu convido você que está nos ouvindo agora a participar com a gente, dia 7 de junho, às 19 horas. Foi um prazer muito grande, pastor Calixto. Um abraço a todos. Muito obrigado, querido professor Mesaque. Pastor Calixto, muito obrigado, viu? Seja muito gente boa. Deus abençoe, prazer conhecê-la. A todos aqui debatedores, pastores, que Deus abençoe a todos. Foi uma alegria aqui conhecê-los, viu? Ao queridos ouvintes, que que possamos aqui ter contribuído, né? Bíblia para todo homem e o homem todo, uma abordagem teológica prática da suficiência das Escrituras para as indecisões da vida. Nesse livro aqui eu trato rapidamente sobre a questão de como nós podemos lidar com temas bastante complicados, conhecendo o Evangelho, porque comumente a gente entende que o Evangelho somente responde a questões básicas, o que é Deus, o que é anjo, o que é Espírito Santo. Mas, biblicamente, o Evangelho também, ele nos dá essa base de possamos lidar com questões problemáticas que envolvem transtornos mentais e conflitos familiares também. Então, para você que quer conhecer mais essa obra aqui, pode entrar em contato comigo no Instagram, no meu YouTube, que é Mesaque Nascimento. E que Deus abençoe a todos aqui, em nome de Jesus. Muito obrigado, querido pastor Edmar. Eu quero agradecer mais uma vez aqui, né, pastor Calixto, estar aqui, né, com essa simpatia aí, conduzindo esse programa aí. É uma bênção demais. Abençoando muita gente, os meus ilustres colegas também, pastor James, pastor Carlos, né, professor Mesaque, aqui o pastor Éder, que Jesus continue abençoando os nossos queridos irmãos. E eu quero rapidamente aqui, pastor, só apresentar aqui para os ouvintes, essa aqui é uma obra que eu sou um dos coautores, a Teologia das Cartas Paulinas, tá? Então, uma obra aqui comentada por 11 escritores brasileiros e portugueses. E eu participo aqui, comento uma das cartas de Paulo aqui nesta obra. E a outra obra aqui é Escatologia no Pentecostalismo Clássico, né? Então aqui são vários temas, que a gente não trabalha aquela ordem da escatologia, mas trabalha por temas, né? Na verdade, artigos. Né? Então é uma obra realmente bem interessante para quem quer aprofundar o conhecimento escatológico. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Edmar. Olha, você deve comprar esse material do pastor Edmar, como também do pastor Mesaque, que é benção. Querido pastor Éder. Pastor Calixto, eu quero agradecer aqui a oportunidade e parabenizá-lo pela condução dinâmica do debate, que ficou muito importante. Obrigado. Louvar a Deus pela vida dos meus pares, pastor Edmar, pastor James, pastor Carlos, o professor Mesaque, aos que eu não conhecia, é prazer conhecê-los, aos que já somos amigos, é um prazer revê-los. E quero deixar o nosso canal no YouTube, que é o @Éder e Leila. Temos muitos conteúdos no nosso canal do YouTube, @Éder e Leila. Eu faço esse trabalho de YouTube com a minha esposa e também tenho aqui escrito a 4 mãos essa obra de nossa autoria. Eu escrevi com a minha esposa, a Leila Santos, o quebra-cabeça do casamento, onde nós trazemos aqui à luz da Bíblia as questões pontuais do casamento e também as questões que envolvem a vida conjugal, a vida familiar e aquelas perguntas dos assuntos mais picantes que o pessoal quer saber, não é? É pecado, não é pecado? Como é que não é? É o trabalho de seminário de família que eu faço com a minha esposa e o nosso obrigado também ao Bispo Samuel Ferreira. Muito obrigado, querido. E olha, dizendo a todos vocês, o Bispo Samuel Ferreira está de volta, hein?
Tá chegando e semana que vem, na segunda-feira, nosso bicho já vai estar por aqui conduzindo o debate da Mais FM. Vamos à enquete do nosso programa de hoje. Segundo o casamento é bíblico? Olha, sim, disse 48%, não 52%. Se você for tá bem, parece as margens, né? As margens aí, de mais ou para menos, há um empate técnico. Olha, você me perdoe, o tempo tá estouradão. Tchau, gente. Vambora, dá tchau para todo mundo lá. Estamos indo embora, tá bom? E olha, você não pode perder, tá? O tema para o debate de amanhã, você não pode perder. O tema é: a Bíblia apresenta Jesus como o Deus Todo-Poderoso? Ai. Então amanhã você não pode perder. Temos aqui, vamos ter nos debates 2 testemunhas de Jeová. Amanhã o pau vai comer aqui. Eu espero você para mais um debate amanhã na Mais FM. Um grande abraço. Acabamos de apresentar Debate Mais, com Bispo Samuel Ferreira. Você sintoniza a Rede Mais FM. Rancharia Presidente Prudente, região ZYE 323, 107,7.